Os 180 anos da imigração alemã em Santa Catarina são comemorados este mês e uma parte da história vai virar documentário. A perseguição aos alemães e também italianos e japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Veja na reportagem da TV Univale. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial explode e tumultua o velho mundo. A pequena Ria, então com 4 anos, filha de um imigrante alemão, vivia em Blumenau, Santa Catarina. 3 anos mais tarde, em 1942, viu o pai ser preso por ordem do governo Getúlio Vargas. Ele foi levado, junto com outros presos políticos, para este local, onde hoje funciona a prefeitura do campus da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Na época, o prédio ficou conhecido como campo de concentração. Ficou preso primeiro em Florianópolis, depois ainda em Joinville, num total de 2 anos e meio. Apesar disso, eu tive uma infância feliz e, felizmente, não tenho sequelas. Mas eu, pessoalmente, vejo uma sequela em relação à cultura de Santa Catarina. A perda da língua alemã. Os norte-americanos, com medo da ascensão de Hitler e com medo da inserção do nazismo no sul da América, e em especial nesse caso o Brasil, vai fomentar toda uma política de perseguição. E o Getúlio Vargas, para não perder a política da boa vizinhança, se obriga então a fazer toda uma perseguição aos ditos nazifascistas, aos alemães e italianos. São histórias como essas, de perseguições, que a jornalista catarinense Kátia Klock está coletando para o documentário Sem Palavras. O filme vai mostrar este período conturbado e como ele afetou a vida de descendentes e pessoas que nasceram na Alemanha, Itália e Japão. Juntos, os 3 países formavam o eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas eram crianças na época e a memória da criança ela guarda muita coisa, né? Outros eram jovens, enfim, a gente está buscando histórias que estejam... Que tragam para a gente essas lembranças e dando um enfoque para as histórias femininas, né, para as vivências femininas. As mulheres elas foram mais afetadas porque elas viviam num mundo muito mais privado, onde elas, que eram as responsáveis por estar passando adiante essa língua, né, toda a cultura, toda a identidade que elas tinham trazido e os antepassados já tinham trazido. Segundo Isaías Venera, mestre em educação pela Universidade do Vale do Itajaí, só em 1939 foram fechadas quase 300 escolas em Santa Catarina. Elas tinham ensino bilíngue ou pertenciam a associações alemãs. Foram criados várias leis e decretos em nível nacional e em nível estadual que obrigavam, por exemplo, somente o uso da língua portuguesa. E se nós temos um estado que teve uma colonização alemã e italiana muito forte, nós tínhamos comunidades, né, localidades em que o português quase não era falado. É evidente que se o Brasil tem o português, né, como uma língua oficial, né, mas se não houvesse repressão a essas famílias que vieram de outros países e com uma outra língua, se não houvesse essa repressão, talvez hoje nós teríamos um número muito maior de pessoas que falariam mais de uma língua. Marlene de Favre escreveu o livro Memórias de uma Outra Guerra, Cotidiano e Medo durante a Segunda Guerra em Santa Catarina. Ela defende que a guerra teve reflexos na educação, na cultura e também na economia do Brasil. A guerra trouxe problemas bastante significativos para alemães e italianos, porque primeiro perderam muitas vezes o seu emprego, né? Uma lei também dizia que nem um estrangeiro podia fazer parte nem do serviço público e nem da força policial, obviamente, e nem em cargos importantes de empresas privadas no Brasil. Então houve uma demissão quase que em massa, né, dessas pessoas e isso gerou um desconforto muito grande. O documentário Sem Palavras está sendo finalizado e a previsão de lançamento é para outubro ou novembro.